Olá, tudo bem? Eu sou Ju Toledo, nutricionista, e vim conversar com você que é recém-formado ou está pertinho de formar. Você viu que semana passada aqui no canal eu coloquei um vídeo falando sobre a primeira consultoria que eu prestei na minha vida, que foi em Auã? Pura latada. Sabe aquelas coisas de recém-formado que a gente entra porque está precisando de arrumar alguma coisa, porque quer começar? Foi uma história muito engraçada que vale a pena vocês conferirem. E eu vim conversar com vocês que são recém-formados, que eu vejo muita gente super preocupado com o que vai fazer, que rumo profissional que vai tomar, como é que vai fazer agora, que está tendo muita concorrência, formando muitos nutricionistas. Vejo um monte de gente reclamando, preocupada e até assim, fazendo coisas não muito legais, escondendo vagas, meio que tentando sabotar situações para conseguir um lugar ao sol. E por outro lado, pessoas que acham assim, que vão se dar bem de cara, que vão montar um consultório que vai ficar lotado, que vai ter vários empregos, vai montar uma consultoria e ter um monte de cliente de uma vez. Olha, nem uma coisa, nem outra. Mas, complementando a história do vídeo passado, hoje eu vim contar para vocês meu primeiro emprego que foi em Auã. Eu tive 2 empregos juntos, assim, de cara. Foi numa loja de suplementos em Auã, como quase todos os recém-formados. E eu não tenho uma gota de afinidade com essa área. Quem me conhece sabe que eu não sei nada de cozinha, respeito pra caramba quem entende de produção de refeições e gastronomia, porque realmente minha praia é comer, gente, eu não sei fazer nada. Mas fui. E aí estava tendo um concurso aqui em Goiânia para reabertura do Hospital Geral, né? Hospital Geral de Goiânia, HGG. Falei, vou prestar esse concurso, né? Vai facilitar minha vida, vou entrar de cara, beleza. Só que isso foi em 99, tá? Eu tenho 17 anos de formada, já passei por muitos episódios divertidos antes de chegar nessa situação de hoje ter a empresa dos meus sonhos e trabalhar com o que eu gosto. Mas tá, teve o concurso para reabertura e assim, quando chegou pertinho da data da prova, virou um buchicho de que o negócio era carta marcada, já estava todo mundo escolhido, que era de fachada aquele concurso, aí eu fiquei mega chateada, né? Eu falei, vou lá prestar, vou fazer essa prova assim mesmo. Detalhe, um dia antes eu fui para uma festa. Falei, o negócio não vai dar nada mesmo, eu vou comer, vou beber, vou festar. Dormi umas 2 horas e fui fazer a prova. Cheguei assim, né, lá, passando mal, né, tanto que eu tinha comido, bebido, festado, fui fazer a prova. 10 vagas, fiquei em 11º lugar. Aí eu falei, gente, primeiro, se eu tivesse escutado os pessimistas e os fofoqueiros, eu já não teria passado no concurso. Por quê? Porque eu não faria a prova, todo mundo falou pra mim que era fechada. E eu nessas condições ainda consegui entrar. Só que eram 10 vagas e eu fiquei em 11º. E aí eles não me levaram para o Hospital Geral de Goiânia, eu fui chamada para ficar numa maternidade que também era do estado. Tá, até aí tudo bem, né? Falei, nossa, trabalhar, né? Que beleza. Cheguei lá, um lugar tão antigo, com tantos problemas, que eu chamei a minha supervisora, né, lá na Secretaria Estadual de Saúde, falei, olha, tá tendo um monte de coisa errada lá na cozinha, o que eu faço? Falou, documenta, coloca tudo no papel, faz, não sei quantas vias, tinha que fazer 2 vias, 3 vias, não sei lá, pede a assinatura dos diretores para que eles mostrem ciência da situação. Então você vai lavar as suas mãos, já que você pediu e não foi atendida, que precisava de equipamento, questões higiênicas sanitárias, mas você vai deixar tudo sob a responsabilidade deles. Que aí eles dando ciência disso, pronto, você não vai ser mais responsabilizado pelo que está acontecendo. E isso foi algo assim maravilhoso para mim, porque de fato, quando virou diretoria, a vigilância foi lá. A vigilância foi lá, os novos diretores nem sabiam que existia esse documento, porque ele tinha sido assinado na gestão passada, e eu me livrei do problema. Gente, mas eu anotei como era na maternidade para eu contar para vocês. Eu vou ter que ler, porque eu não consigo lembrar de cabeça, assim, de cara, tantos problemas que tinham lá. Primeiro, quando eu cheguei, tinha 2 anos que não tinha nutricionista lá. Então os funcionários faziam o que queriam. Pra vocês terem uma ideia, tinha funcionária lá que tinha 23, 24 anos que trabalhavam lá. Eu tinha 21 anos de idade. Ou seja, elas nem olhavam para minha cara, tava nem aí, fazia tudo do jeito que elas queriam. Então tava o negócio totalmente largado. Tá, então em primeiro lugar, ninguém respeitava a minha presença e eu era uma bebê recém-formada lá que ninguém dava moral. Todo mundo passava por dentro da cozinha. Todo mundo, porque ela dava passagem para a parte dos fundos da maternidade.
Então, às vezes, o pessoal queria cortar caminho, todo mundo queria passar lá. Médico passava lá, passava de jaleco, gente sentou, que era um samba do crioulo doido. E aí eu fui cortar isso, já comecei a criar inimizades, né? O cardápio, uma super complicação, porque era um cardápio só que tinha que atender, desde o pessoal de serviços gerais até o gosto dos médicos. Isso sem contar as pacientes da maternidade. Então, quando eu fazia uma coisinha um pouquinho melhor, sempre alguém reclamava. Tabule, que é isso? Salada com farinha. Uma vez uma funcionária falou para mim que eu fazia salada com farinha, porque tinha tabule. Então assim, sempre um monte de gente reclamava do cardápio. Inclusive, no começo, as funcionárias rasgavam o meu cardápio, tirava da parede e rasgava. Por quê? Porque elas queriam fazer o que desce na telha delas. Imagine você chegar todos os dias num lugar desse, que gracinha. Quanto eu era querida. Tá, continuando. Eu não tinha sala, a nutricionista não tinha lugar para ficar. Então o que eles fizeram? Eles pegaram uma mesa de madeira, velha não, a mesa balançava, e uma cadeira de plástico quebrada e colocaram lá para mim. Então eu tinha uma cadeira quebrada, uma mesa de madeira daquelas chechelenta, cupinzenta, quebrada, dentro do almoxarifado de verduras. Então, aquilo ali ficava fechado no final de semana, não tinha geladeira não. Vocês acham que a verdura ficava na geladeira? Que é isso? Bom demais ter geladeira. Batata doce, folhosos, tudo lá. E eu lá no meio, parecendo um repolho no meio daquele tanto de verdura, né? Já viu o cheiro de batata podre, de um lugar que ficou fechado o final de semana inteirinho? Era eu que chegava lá com aquele cheiro maravilhoso na minha cadeira quebrada, na minha mesa quebrada. Era esse o meu local de trabalho. Detalhe, quando elas estavam bem nervosinhas, elas ainda quebravam o ovo no chão da almoxarifada e largavam lá. Eu chegava, era assim meio que repolho fermentado com batata podre e ovo choco. Era o cheiro da minha sala. Olha que delícia. Aí limpava tudo certo, né? Eu tinha as roupas certas e a bolsa certa para maternidade, porque minha roupa fedia tanta gordura, tudo, que não tinha jeito, não podia misturar minhas roupas de trabalhar lá com as roupas de sair, porque estava estragando as minhas roupas. Claro, não tinha coifa, gente. Já viu uma cozinha de maternidade que não tem coifa? Eu já falei aqui que não tinha geladeira, tinha uma geladeira residencial, bem velha, um liquidificador residencial, não tinha coifa, mas era isso que tinha, eram os meus equipamentos, tá? Olha aqui a Anlina, vamos continuar. Essa parte é boa demais. O controle do almoxarifado. Existia, gente, era tão furado o controle do almoxarifado, faltava coisas, sumia as coisas, e o almoxarife era até muito bonzinho, ele foi me ensinar como é que eu deveria preencher as fichas para ninguém roubar, para ninguém rasurar o que eu tinha escrito. Porque lá, se você colocasse são 10, por exemplo, quilos de carne, o funcionário do final de semana, no momento que eu tivesse alho, o que ele fazia? Tascava um zerinho lá, 10 quilos de carne virava 100. Isso deu uma confusão uma época, porque eles ficavam lá na cozinha, guardavam as coisas em armário, tinha um forno lá que não estava funcionando, e a parentaiada deles do lado de fora da maternidade, esperando para jogar comida, jogar coisa da lavanderia. Quando isso foi descoberto, imagina, lá vai eu para a sala do diretor, como é que eu ia explicar isso? E funcionário, que PT, que começaram a revisar a bolsa de funcionário todo dia que entrava, então o ambiente era muito ruim. Parte higiênico sanitária, vocês já viram que não funcionava. A parte das pessoas e aquela convivência cada vez foi ficando pior. Tá, e eu ali, né, tentando segurar as pontas, comecei a pedir alguns equipamentos, claro, não tinha filtro, não tinha água filtrada. Lá nessa maternidade a gente bebia água da torneira. A gente não, porque eu não bebia. Eu não bebia água lá. Eu levava e o dia que eu não levava eu ficava com sede a manhã inteira. Ficava meio período, mas não tinha coragem de beber água lá. E eu tive tanta certeza que eu estava certa, porque o dia que eles foram limpar o reservatório de água, que ficava nessa parte do fundo da maternidade subterrâneo, eu fiquei chocada. Toda vez que eles limpavam essa cozinha, eles jogavam a água para a parte externa e o cimento absorvia, né? E absorvia e ia para esse reservatório de água, que era a água utilizada na maternidade. Gente, sabe aquelas latonas de tinta de 18 litros?
Eu perdi as contas de quantas latas de barro que eles tiraram de dentro do reservatório de água, da água que todo mundo bebia. Mas não era água suja, não, era barro. Barro puro, tá? Detalhe, essa maternidade fica muito perto do Parque Agropecuário daqui de Goiânia. Então, na época que tinha exposição agropecuária, tinha mosca para tudo quanto é lado. Lembra? Sem coifa. Então, tinha uma telinha, galera querendo passar toda hora, essa coisa sem geladeira, e lá que eu trabalhava. Foi meu primeiro emprego. Sabe quanto tempo que eu fiquei lá? 1 ano e 8 meses. Eu que não sei cuidar de um auã, nem de um restaurante 5 estrelas, nem de um hotel maravilhoso, mas eu fiquei lá. Calma, acabou não. Ainda tem mais um detalhe. Como lá era um lugar público, eu ficava com muita pena das mães que ficavam lá, porque tinha triagem, tinha pré-natal e eu não podia oferecer refeição fora de lá para ninguém. Tinha mãe que chegava lá 6, 7 horas da manhã, ficava o dia inteiro, barrigudona, grávida, e eu fui proibida de oferecer refeição para qualquer pessoa que não estivesse internada. Por quê? Porque a diretoria era toda formada por pessoas que entendiam, né, de política, mas de saúde não. Entendia de gente, né, para começar. Então era um cargo extremamente político, com um diretor técnico que não sabia praticamente nada de saúde pública e o administrativo que não sabia nada. Agora pega tudo isso, junta tudo isso e pensa, eu recém-formada, foi o emprego dos meus sonhos? Gente, hoje eu fico até rindo dessas coisas, mas foi muito sofrido para mim. Eu falo que foi assim, um dos maiores desafios da minha vida, mas foi muito bom. Por quê? Eu aprendi a trabalhar os meus sonhos, eu não desanimei. Eu fiquei lá o tempo que eu precisei, mas eu fui atrás dos meus sonhos, que na época eu queria montar o consultório, como de fato montei. Eu aprendi sobre os meus limites e como eu trabalhava lá e tinha outro emprego paralelo, o que eu fazia? Com o dinheiro do outro emprego, eu gastava no meu dia a dia, eu saía, comprava as coisas para mim. E o dinheiro da maternidade, durante esse 1 ano e 8 meses, eu não gastei nada. E foi com ele que eu comprei meu primeiro computador e meu primeiro carro. Então, todo esse esforço valeu muito a pena, porque eu aprendi muito sobre como lidar com as pessoas. No final desse 1 ano e 8 meses, eu saí bem na fita com as funcionárias. Eu tive que voltar lá uma vez para buscar algumas documentações, elas me trataram super bem. Lógico que não são todas, sempre tem um probleminha, né? Funcionário de auã costuma ser mais complicadinho, mas a maioria estava me tratando muito bem, tinha entendido como muitas das minhas atitudes fizeram bem para o serviço, como tinha melhorado muita coisa lá. Todos os equipamentos que eu tinha pedido, equipamentos industriais, tinham sido comprados. Então, quando eu saí, eles ainda não tinham chegado, e quando eu retornei lá, eles já estavam lá. Todas elas vieram me mostrar geladeira, liquidificador, freezer, tudo novinho, tudo industrial. Então, de fato, filtro, né? Que não tinha filtro. Então, de fato, assim, eu consegui fazer algo de bom para o local, mesmo tendo sido chato, mesmo tendo sido sofrível, e eu aprendi sobre mim, sobre como lidar com as pessoas e ainda consegui bens materiais. E por que eu estou trazendo essa história? Para vocês entenderem que muitas vezes a gente precisa ter paciência, tá? Precisa dedicar, porque de cara, muitas vezes o ideal não acontece. Mas se você for persistente, for indo atrás dos seus sonhos, for trabalhando com competência, com ética, com todos esses valores que a gente conversa aqui, não precisa se desesperar. Porque quando a gente é recém-formada, às vezes o emprego de cara não é legal, o emprego dos sonhos não vem, mas com certeza, você fazendo a sua parte, trabalhando com competência, com técnica, com dedicação, você também vai conseguir seu lugar ao sol. Essa história foi muito trash para mim, foi sofrido. Mas de qualquer maneira fico muito feliz de compartilhar aqui com vocês e aguardo para terça-feira que vem a gente conversar um pouquinho mais sobre essas experiências. E se você gostou da história, clique em curtir, compartilhe com algum amigo seu e eu vou deixar aqui 3 ditados que eu gosto muito. Para você que está aí nessa luta, recém-formado, tentando. Primeiro, Thomas Edison dizia que o sucesso é 1% inspiração e 99% transpiração. Outro que eu ouvi que eu adorei, se você acha que a grama do seu vizinho é mais verde, talvez ela seja mesmo. É você que está precisando de adubar e molhar sua grama. E o terceiro que eu ouvi que eu adorei é que, se você não está gostando da realidade, você tem três opções. Ou você a aceita como ela é, ou você muda a realidade, ou você abandona essa realidade.
É você que decide como é que vai ser seu futuro. Até terça. Tchau, tchau.